Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E dando início, então, a mais este culto, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a direção a Ele, a bênção, a ajuda para fazermos o que é correto, como sempre desejamos, seguindo a inspiração, a direção divina, não é? Oremos todos agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Gracioso Deus, Pai de bondade, Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos achamos em Tua santa presença e nós agradecemos ao Senhor por mais este privilégio de podermos estar com vida e saúde e ainda termos em nossa alma, em nosso coração, a fé, que é como uma chama que nunca se apaga, Senhor. Agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos, por todas as vitórias, pedimos a direção para este culto, pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, pedimos a bênção do Senhor em favor de toda essa grande igreja invisível que está unida neste momento ao redor da Tua santa palavra, Pai. Humildemente nós pedimos estas bênçãos e nós Te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.
Pois bem, meus amados, a escritura que vamos ler nesta noite está registrada no Evangelho de São João, capítulo 14, e nós começaremos desde o primeiro versículo, né? Capítulo 14 de João, começando no primeiro versículo. E agora nós vamos ter a nossa parte de louvor, de adoração. Depois teremos então as ofertas e também a leitura da palavra, a oração da fé. E se o Senhor permitir, nós vamos continuar então o estudo da mensagem A Divindade Explicada, não é? Que já tem sido começada. Então vamos cantar agora para a glória de Deus. Cantemos e adoremos ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Este mundo veio para nos libertar. Foi rejeitado por gente hostil, veio para nos salvar. Glória e poder no céu deixou, ingratidão no mundo achou. Tudo ele fez, pois nos amou, nos resgatar. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a paz com Deus. Cantar nos céus, nosso castigo Jesus levou para nos libertar. Tudo na cruz ele consumou, veio para nos salvar. Quem entre nós já compreendeu todas as dores que sofreu, a condição em que morreu para nos resgatar. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Cantar nos céus, Cristo morreu numa cruz de dor para nos libertar, e agora chama-nos com amor, veio para nos salvar. Vamos a Cristo em contrição, tendo certeza do perdão, pois ele estende a sua mão para nos resgatar. Glória, glória, demos ao Salvador. Glória, glória, por seu tão grande amor. Glória, glória, temos a
cantos lá do céu que aqui ninguém jamais ouviu. Sempre os anjos cantam glórias ao Cordeiro do Senhor. Harpa sempre em harmonia, sempre a voz em claros tons. Quem nos dera ser assim, servindo ao Rei e Salvador. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudeis não podem compreender tão grande salvação. Mesmo que eu não seja um anjo lá do céu, hei de cantar. Vou unir meu grande coro dos remidos do Senhor. Louvarei meu Salvador que sobre a cruz por mim morreu, que pagou as minhas culpas e libertação me deu. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudeis não podem compreender tão grande salvação. Esse canto de vitória, sim, os anjos ouvirão. Pego a voz de muitas águas, voz de grande multidão. O universo inteiro para em espante admiração. Cante o canto dos remidos ao Senhor da redenção. Santo, Santo, é o canto de anjos bons. Eu hei de um dia unir a voz a tais aclamações. Mas quando eu lhes contar a história desta redenção, mudeis não podem compreender tão grande salvação. Ó vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vinde vos unir na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder. Seu sangue derramou para nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou.
lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. O grande autor da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, vitória nos dará, a glória salvos nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores a meu Rei, a meu Senhor Jesus que me salvou. Muito bem, amados irmãos, que Deus aceite então o nosso louvor, que Deus aceite a nossa adoração, que esses hinos que nós cantamos possam sair o louvor do profundo da nossa alma. Às vezes são hinos que não são tão conhecidos, outros mais conhecidos, mas de todas as maneiras você vai adorando e também não vai ficar só com os hinos que conhece, não é? Vamos aprendendo outros novos, para termos um repertório também para adorar o Senhor com letras inspiradas, músicas inspiradas e assim por diante, não é? Bom, agora nós vamos então ler a Bíblia. Depois da leitura, nós vamos orar. É a oração da fé em favor de todos os necessitados,
de todos os aflitos, orando uns pelos outros, né? Eu tenho aqui um pedido de oração, que é um pedido especial, e nós vamos estar orando pelo irmão Flávio. Nós estivemos falando com ele, já oramos também por ele, mas nós queremos pedir que a grande congregação invisível também esteja em oração por ele, por causa um problema que ele está tendo na sua visão. Mas nós cremos que Deus é maravilhoso, não é? Cremos no poder. Amém? Você crê? Amém. Graças a Deus. Vamos aqui então, São João 14, depois a gente ora, né? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Tá bom até aqui, né? Até no versículo 11. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa santa leitura, não é? Essa maravilhosa leitura. E agora nós vamos, então, elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo graça, pedindo misericórdia, em favor uns dos outros. Então, juntos, não é? Nós vamos apresentar especialmente o nosso irmão Flávio, que pediu a oração dos irmãos em favor da sua visão, mas que nós cremos que Jesus Cristo pode operar maravilhosamente, não é? Oremos todos. Grande Deus, de bondade, de misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos agora com os nossos olhos fechados, orando em favor uns dos outros, ó Pai. Orando, Senhor Deus, pela saúde de cada um, pela vitória de cada um, pela bênção, ó Pai. O Senhor conhece a necessidade do teu povo, o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos. Nós pedimos misericórdia, pedimos ajuda do Senhor. E também, especialmente, nós apresentamos o nosso irmão querido, irmão Flávio, companheiro de batalha de tantos anos já, juntamente com a sua esposa, irmã Dalva, e nós pedimos que o Senhor desça com a tua misericórdia, com o teu poder curador, porque está escrito na tua palavra que o Senhor Jesus Cristo já levou sobre si as nossas enfermidades e que pelas suas pisaduras, pelas suas machucaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Nós já estamos sarados. O preço da saúde já foi pago. O preço da cura já está pago desde há 2000 anos atrás, quando ele morreu crucificado. Ele foi ferido, ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é por isso que nós temos confiança
de chegar no trono da graça do Senhor e suplicar em favor das famílias, em favor daqueles que estão doentes, aflitos, oprimidos, com depressão. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, atende, Pai, a oração dos teus filhos, para a glória do teu santo nome, porque o profeta disse que o Senhor, Deus, também está interessado em nos dar saúde, e nós acreditamos nisso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos, derrame suas bênçãos sobre o povo que está precisando de sua bênção, né? Mas nós vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente em alguns tópicos que nós lemos aqui, né? Nós somos humanos, naturalmente, né? Nós somos seres humanos, como todos os humanos que pisaram na face da terra. E aqui nós lemos um trecho da Bíblia Sagrada. No verso 6, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Existem muitos leitores da Bíblia que às vezes se esquecem de observar e dizem: ninguém vai ao Pai senão por mim, não é? Isso não é correto, essa expressão não está escrita na Bíblia e não é correto o pensamento mesmo, porque o Pai não era uma outra pessoa fora do Senhor Jesus Cristo, não é? Então continuamos aqui, verso 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E se já, a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Porque eles estavam vendo ali um ser humano, não é? Um homem. E eles queriam ver um outro ser que fosse o Pai, Senhor Jeová, né? Então, essas interrogações sempre pairaram na mente dos seres humanos. Nós queremos ver esse Deus, por isso, daí é que surgiu a adoração de imagens. Porque a imagem, é uma imagem chamada imagem de escultura, né? Ela atende à exigência da imaginação do homem. Então, alguns faziam imagem de animais, outros de répteis, né? E assim por diante. Mas é por quê? Porque o homem tem uma sede, o ser humano tem uma sede de descobrir, de ver quem é o seu Deus. Você já pensou crer num Deus invisível que nunca você vê? Né? E há alguém que diga que esse Deus não é certo porque ele não dialoga conosco. Quando você ora, você é um monólogo. Quando você está orando, é um monólogo. É só você que fala. E ele não responde. Não é? Os incrédulos olham por esse lado. Os filósofos, né, olham por esse lado. É um Deus que não participa do diálogo, porque diálogo são duas pessoas trocando ideias, né? Mas eles dizem, esse Deus não troca ideias com a gente. Sabe-se lá se ele existe mesmo ou não, né? Então olha isso aqui, né? Então, no verso 8 diz assim, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou. Mas por que ele respondeu isso? Estou. Filipe não estava querendo ver ele. Filipe estava querendo ver o Pai. Ou então o Senhor Jesus Cristo respondeu errado. Ele não entendeu a pergunta. Não, ele entendeu perfeitamente o que Filipe queria saber. E ele respondeu exatamente o que Filipe precisava saber. Né? Então ele disse-lhe, aqui no 8, né? Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou. Então ele respondeu exatamente aquilo que Filipe queria saber.
estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quer dizer, ele falou na primeira pessoa. Ele falou em lugar do Pai. Porque o Filipe queria ver o Pai. Ele disse, eu estou com vocês. Há tanto tempo vocês não me conhecem. Você não me conhece ainda? Não é? Então, e não me tendes conhecido, Filipe? Agora vem o fechamento da questão, da resposta, né? Que parece que essa resposta não havia satisfeito, não haveria de satisfazer Filipe. Né? Ele podia dizer, não, senhor, mas o senhor eu estou vendo todo dia, mas não é essa pessoa que eu quero ver o Pai invisível, o Senhor Jeová. Né? Então ele diz assim, aí vem o fechamento da questão, né? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Agora, eu penso que nós não vamos ficar muito tempo nisso aqui, porque nós vamos para uma mensagem, né? A divindade explicada. Mas olha isto. Se algum incrédulo parasse e começasse a pensar, mas houve alguma incoerência aí na resposta? Não houve. Por que não houve? Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Eu e o Pai somos um, ele disse. Agora, nós já estudamos há dias atrás a mensagem Melquisedeque. Quem é esse Melquisedeque? E o profeta Irmão Brana disse que antes de Jesus ser carne, ele era a palavra. Vocês não se esqueceram disso, né? Antes do Senhor Jesus Cristo se tornar carne, ele era a palavra. Então, quando ele veio ao mundo, ele de palavra tornou-se carne. Por isso, ele sabia todas as coisas. Ao contrário de nós, que quando viemos ao mundo, nós éramos pensamento. Então, nós, agora de pensamento, nos tornamos carne. Então, é vetado para nós o saber as coisas ocultas de uma outra dimensão, não é? Porque nós ainda estamos nessa condição de carne. Mas isso era um plano de Deus para que cada um de nós que viemos aqui nos tornamos carne, como o Senhor Jesus Cristo também se tornou carne, com a diferença de que antes ele era a palavra e nós éramos pensamento, não é? Mas ele se torna carne igualzinho a nós. Então ele estava 100% rendido ao Pai. Ele estava 100% enquadrado com o Pai. E o Pai habitava nele corporalmente. Toda a plenitude do que era Deus habitava nele. Agora, Deus habita em você também. Deus habita em mim também. Só que é em porções. Porque nós ainda estamos nos aperfeiçoando. Por que tem culto? Por que tem leitura da palavra? Não é? Por que tem orações? Para que com isso nós vamos alcançando o nosso processo de aperfeiçoamento, até chegarmos a ser como Ele. Você acredita nisso, né? Com certeza, se você é crente, você acredita. Que o cristão hoje vai chegar, o predestinado, o eleito, vai chegar a ter a mesma medida de plenitude que o Senhor Jesus Cristo tinha quando ele estava aqui. Só que nós estamos no processo de aperfeiçoamento, então por isso tem culto, por isso você lê a Bíblia, por isso você ouve as pregações, para poder você ir se inteirando cada vez mais e se completando, porque Jesus já estava. Por isso ele respondeu exatamente certo. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou há tanto tempo convosco, que estava perfeitamente enquadrado, nem sobrava, nem faltava nada. Estava completamente. E depois você vai na Bíblia, porque você é conhecedor das Escrituras, né? E você vai ver que está escrito lá, que nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Quer dizer, tudo que era Deus estava em Cristo. Isso não é tremendo? Isso é uma das maiores revelações que uma pessoa humana pode ter. Porque por falta dessa revelação é que se criou Santíssima Trindade, 3 pessoas na divindade. Isso os cristãos criaram isso, né?
Mas por causa dessa falta de revelação, criou-se a pluralidade de deuses, Deus de todas as espécies, Deus com cara de cachorro, Deus com cara de jacaré, né? Por quê? É por causa da falta dessa revelação. Quem é a divindade? Porque existem tantos deuses, mas qual foi o Deus que criou o mundo? Qual foi o Deus que criou o mar? Quer dizer, existem tantos, mas são deuses que não têm poder nenhum. Essa que é a verdade. Não tem poder nenhum, né? Mas esse Deus verdadeiro que Jesus disse, eu estou há tanto tempo convosco e vocês não me têm conhecido ainda. Aí ele diz, quem me vê a mim, né, vê o Pai. Então no 10 ele diz, não crês tu que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Por exemplo, nós, modestamente, somos pregadores do Evangelho, não é? E às vezes, esporadicamente, você como pregador, que por acaso esteja me ouvindo, você tem essa experiência. Às vezes, esporadicamente, Deus te dá a palavra dele para você falar na sua boca. Você é pregador, você já deve ter essa experiência. Deus fala a palavra dele na sua boca, mas não são todas as palavras que você fala no dia a dia que são as palavras de Deus. Mas quando vem a inspiração, às vezes Deus fala na sua boca para você falar a palavra da cura, para você falar qualquer coisa, a solução de um problema, né? E é Deus falando, e quando Deus fala, é simplesmente a verdade. Então é isso, e nós às vezes esporadicamente experimentamos esse tipo de experiências maravilhosas assim, né? Mas então nós não vamos ficar muito tempo aqui não. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém. Então, nós vamos ficar assim, que a gente gosta... Bom, gente, eu digo, né? Eu gosto muito da palavra de Deus. Eu nunca canso de ficar olhando, de ficar meditando. É um tesouro profundo a palavra de Deus, escondido, né, das nossas mentes naturais, né? O homem natural não entende nada. Eu fui de um tempo ainda de garoto que a igreja mãe mandava seus emissários irem de casa em casa recolhendo as Bíblias das famílias. Eu me lembro, eu tinha mais ou menos uns 6 anos, e meu pai havia ganhado uma Bíblia católica, de capa verde, grossona assim, né? Naquele tempo não existia sociedade bíblica, não existia imprensa bíblica brasileira, não existia nada dessas coisas, né? Só edição paulina, edição Ave Maria. Então, meu pai ganhou uma Bíblia dessa de um tio meu, que já são saudosos, os dois, tanto meu pai como meu tio já são saudosos, né? E então levou para casa, e ele, meu tio, lia a Bíblia e incentivava meu pai, que era seu irmão menor, né, mais jovem, mais novo, ler a Bíblia também, e eles ficavam conversando, e eu às vezes ficava por ali assim, ouvindo eles conversarem e tal. Aí um dia, bateram palma lá, na nossa casa, eram umas jovens, uns jovens, né, tinha rapazes, tinha moças também, perguntando se tinha Bíblia em casa. Aí a minha mãe, muito assim, esperta, não é? Ela falou, não, nós não temos Bíblia em casa. Aí ela falou assim, é que nós estamos por ordem acho que da arquidiocese, né? Foi determinado que se recolha todas as Bíblias, isso foi 1956, né? Foi ordenado que se recolhesse as Bíblias das famílias, porque as famílias ficam confusas quando lê a Bíblia. As famílias acabam, muitos deles com ideias mais fracas, são levados até a loucura, porque não entendem a Bíblia
e aí acabam ficando tendo as suas mentes afetadas, não é? E eu me lembro como se fosse hoje, a minha mãe tinha aqueles baús grandes assim, antigos, né, que abria uma tampona assim e fechava, parecia um caixão de defunto, né? Assim, onde se guardava as roupas. Ela guardou a Bíblia lá no fundo desse baú e disse que não tinha a Bíblia. E ficou em casa a Bíblia, né? Aí se você me perguntar, agora eu vou abrir um leque um pouquinho, se você perguntar, mas ela mentiu? O que estava adiantando ela ler a Bíblia se ela mentiu? Mas espera aí um pouco. Espera um pouquinho que eu chego lá já, né? Você se lembra quando Davi se fingiu de louco? E ele era para ser preso, né? E ele se fingiu de louco, ficou passando a mão no portal assim da porta e babando como se ele estivesse louco, né? Você fala, então Davi também mentiu? Aí é que está. Então é melhor não questionar certas coisas que não é do conhecimento, né? E um outro episódio também, quando Saul mandou prender Davi, e Davi era um homem de Deus, e Saul tinha raiva, tinha inveja dele, porque Deus estava escolhendo Davi e não estava escolhendo Saul. Não queria mais Saul. Então, Saul estava irado e mandou seus soldados buscá-lo para trazê-lo preso. E quando a esposa de Saul, que por sinal era filha a esposa de Davi, que por sinal era filha de Saul, quando ela viu que chegaram os soldados do seu pai, do rei, né? Ela mandou Davi pular a janela e correr, e fugir de casa, e colocou um boneco na cama lá, fez um monte talvez de cobertas, de alguma coisa assim, né? Deixou lá e falou que ele estava doente, ele não podia ir, né? Não, ele está doente, ele está acamado e ele não pode ir. Então você está vendo, não é? É bom a gente esperar mais um pouco antes da gente dar os veredictos da gente a respeito das coisas que a gente pensa, porque às vezes não é aquilo que Deus pensa, na verdade, né? Mas enfim, é isso. A Bíblia é muito boa e é preciso que se deixe o Espírito Santo, que inspirou a Bíblia, nos dar a inspiração também, para nós podermos receber aquilo que o Espírito Santo inspirou os seus homens do passado para escrever, para ficar para nós, né? Mas está muito bom assim. Então, nós vamos aqui agora no parágrafo 101 da mensagem A Divindade Explicada, a qual está em apreço, né? 101. Então o profeta começa deste parágrafo daí para frente assim. É exatamente como o católico. Calma aí, né? Não vai pensar que o irmão Branham vai falar mal do católico. O irmão Branham não falava mal de ninguém. O irmão Branham era um homem honesto, correto, né? Mas então não saia antes de ouvir, né? É exatamente como o católico. Como eu tenho frequentemente dito, se ele é um católico e está dependendo de Cristo para a salvação, olha isso que bonito, ele está salvo. Amém? Agora você descansou mais, né? Então é isso. Se ele é um católico, mas ele está dependendo de Cristo para a salvação, ele está salvo. Certamente, isso é correto. Mas vamos aqui agora, né? Espera um pouco só. Se ele está dependendo da igreja, ele está perdido. Aí é que está o segredo do assunto. Se pode ser quem for, seja católico, protestante, espírita, umbandista, seja o que for. Se ele estiver dependendo do Senhor Jesus Cristo, se ele estiver crendo no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação, ele está salvo. São palavras do profeta de Deus. Agora, se ele estiver dependendo da sua organização, e olha que isso fica muito mais pesado se nós formos pesar na balança corretamente mesmo. Protestantes que pensam na sua organização, que valoriza mais a organização do que a palavra,
o católico que valoriza mais a organização do que a palavra, o espírita, seja quem for, se ele valorizar mais a organização, mais a igreja, aí ele está perdido. Viu só? Isso é que é ser um profeta correto e ensinar certo. Se você quiser ir certo, aceite a mensagem desse profeta. Pode crer nisso, não é? Então ele está perdido. E qualquer um de vocês, irmãos pentecostais, sabem que se nós estamos olhando para a igreja pentecostal para nos salvar, nós somos entre os homens os mais miseráveis. Isso serve para mim e serve para qualquer um. É por isso que nós não temos uma denominação. O profeta Irmão Brana pregou isto. Por que não somos uma denominação? Tem uma mensagem com esse título. Por que não somos uma denominação? Porque nós não precisamos de denominação para ser salvos. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. A denominação, a organização, só atrapalha o homem de servir a Deus. Porque os seus credos, seus estatutos, impedem o homem, a mulher, de crer na palavra de Deus. Porque não sei por que se cria estatutos contrariando a palavra de Deus. Bom, talvez eu saiba, é por causa da falta de revelação de Deus, daquilo que está escrito, porque a mente humana não consegue compreender. É isso, não é? Então, se nós esperássemos, qualquer um de nós esperarmos na organização, na igreja, nós seremos os mais miseráveis. Isso é correto, porque nós estamos perdidos, isso é certo. Porém, se nós estamos olhando para Jesus Cristo, então nós estamos salvos, não importa quem seja. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus, né? Nós estamos salvos pela tua fé. O quê? Aqui está entre parênteses, né? O quê? Uma obra consumada. E estas coisinhas de agitações e marcas não fazem muita diferença. Eu gosto muitíssimo, no superlativo, dessas afirmações do Irmão Brana. Eu já contei uma vez aqui, não tem importância contar de novo. Eu estava, bem rápido dessa vez, né? Eu estava na frente da casa de minha irmã caçula, casada, é claro, né? E nisso, eu estava conversando com ela no portão, assim, chegou um irmão, uma pessoa, não sabia que era irmão, né? Chegou uma pessoa com uma cesta vendendo salgadinhos, coxinhas. Um irmão humilde, né? Aí ele falou, quer comprar coxinha, meus irmãos? Aí que fiquei sabendo que ele era irmão, né? E aí eu olhei assim, umas 3 horas da tarde, aquela fome, assim, aquele apetite, e eu sou muito brincalhão, né? Falei, ô irmão, eu queria comprar sim, mas tem um problema. A gente não tem dinheiro para pagar. Ele falou, não, irmão, pode comprar, depois o irmão paga, né, quando der certo. Aí eu falei, mas só que é o seguinte, mas então tem que ser 2, uma para mim e uma para ela, né? Eu tava, desculpa a brincadeira, eu tava insultando ele, né, provando ele, assim. Aí ele falou, não, irmão, pode pegar uma pro irmão, uma para ela. Eu falei, mas tem mais um outro probleminha, irmão. O senhor não pode cobrar também. Se o senhor cobrar, aí o senhor não recebe mais. Mas que tipo de crente é esse? Oh, Jesus amado, né? Que tipo de crente é esse que come a coxinha e depois não paga mais? Santo Deus. Que Deus tenha misericórdia, né, das brincadeiras da gente. Mas aí, eu falei, mas só que se o senhor cobrar, o senhor não recebe mais. Ele falou, não, meu irmão. Aí que chegou no máximo, né? Não, meu irmão, pega a coxinha, come. Porque Jesus já pagou. Aí o irmão ficou, eu peguei a coxinha, minha irmã também, e ele ficou pregando para nós mais ou menos uns 40 minutos ali na porta. E nós ficamos ouvindo, eu fiquei ouvindo ele, porque eu respeito um homem que teme a Deus. Deus também respeita ele. Né? Eu respeito uma mulher que teme a Deus, não importa que marca ela tenha. Qual que é a marca dela mesmo, né? Não sei, não quero saber a marca. Eu quero saber o que está no coração dele, né? Então, ele falou de Jesus, e falou das grandezas de Deus, e falou de tudo, tudo maravilhoso.
uns 40 minutos, né? Aí quando ele terminou assim, a palavra dele, eu falei, irmão, eu estava brincando com o senhor, tá? Eu vou pagar sim a coxinha, é que eu gosto muito de brincar assim e tal, a gente nem se conhece, e eu brinco muito e tal, mas eu vou pagar sim. Mas deixa eu falar uma coisa pro senhor, sabe por que que o senhor falou, pode pegar, meu irmão? Porque Jesus já pagou. Porque o senhor recebeu de Deus muito mais, mas muito mais do que vale uma coxinha, um salgadinho. Então ele era um homem tão grato a Deus, porque Deus salvou ele, porque Deus perdoou os pecados dele, tirou as enfermidades dele, com certeza, deu alegria no coração dele, deu paz na alma dele. Ora, que valor tem um salgadinho perto de tudo isso? Foi por isso. Então, essas são as pessoas que o profeta está dizendo. Se você está esperando em Cristo, então você está salvo. E é só isso que nós queremos ensinar aqui, só isso. Essa pregação aí, né? Aí você fala assim, mas o pastor não vai numa igreja? Eu falei, eu vou, Eu vou numa igreja, tem uma comunidade, nós congregamos lá e tal. Mas nós temos uma casa lá onde a gente congrega, não somos uma denominação, nós cremos na palavra e tudo que a Bíblia disser, nós acreditamos. Se a Bíblia falar assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, então esse é um mandamento para nós. Ué, mas quem é o próximo? Né? Eles não perguntaram para Jesus, mas quem é o nosso próximo? Qualquer um que esteja necessitando a nossa volta, qualquer um que esteja à nossa volta, seja quem for. Seja, desculpa a expressão assim, né? Eu estou na inspiração, seja preto, seja branco, seja amarelo, seja homossexual, seja mendigo, seja morador de rua, esse é nosso próximo. Porque a Bíblia diz assim, se vocês amam só o que vos amam, que bem vocês fazem mais do que os fariseus também faziam isso. A família dele, eles amavam, protegiam, mas e os outros? O nosso próximo é tudo que está à nossa volta, seja quem for. Prostituta, que precisa, às vezes elas são discriminadas, porque nós somos muito direitos, né? As mulheres são muito direitas, né? Então discrimina, às vezes usuários de droga. Nós não usamos, graças ao bom Deus, não usamos esse tipo de coisa, não temos vícios, porque o Espírito Santo veio em nós e falou, isso não é bom para vocês. Larga a mão disso, que isso não presta, isso não tira a sua saúde, né? Então, a gente não usa, mas isso não quer dizer que você vai desprezar o outro. Você vai tentar ajudá-lo todo o tempo. Isso é certo? É assim que Deus quer que nós sejamos, não é? Mas vamos aqui, senão não vai para frente, não. Agora, eu disse ao irmão Cisme e ao irmão Nis para responder a sua pergunta, e eu disse, ele ia responder, né? Agora, eu não tomo nenhum dos dois lados com vocês. Vocês estão querendo me fazer um sectário. Ou eu fico de um lado ou eu fico do outro. Eu não fico do lado de ninguém. Nesse caso, eu não vou me dividir, né? Eu vou ficar do lado de Deus, e ficando do lado de Deus, eu tenho que amar vocês dois. Então é isso que ele está dizendo aqui, né? Eu disse, agora eu não tomo nenhum dos dois lados com vocês, irmãos. E eu sei que, enquanto vocês discutem, ambos estão errados. Enquanto vocês discutem, ambos estão errados. Não é? Está vendo? Porque olha isto, hein? Meus irmãos, principalmente os irmãos da mensagem, escute isto aqui, não é? Porque eu preferiria estar errado em minha doutrina, olha isto, eu preferiria estar errado em minha doutrina e correto em meu coração. Amém? Isso é forte, mas é maravilhoso, aleluia, do que estar certo em minha doutrina e errado em meu coração. Pronto, é isso aí que é o evangelho. Né? O evangelho é isso, está certo no coração. A doutrina é o complemento. Não adianta nada ter uma doutrina verdadeira e um coração perverso. Né?
Oh Deus, ajuda nós, Senhor, né? Do que está certo em minha doutrina e errado em meu coração. Do que, ele repete aqui, né? Do que está certo em minha doutrina e errado em meu coração. Está vendo? Eu disse, afinal de contas, é a condição do seu coração. Porque os irmãos, tanto os dois lados, o irmão Nis e o irmão Cisme, disseram que o outro irmão, um disse do outro. Eu acredito que ele tem o Espírito Santo. Mas, gente, o que precisa mais do que isso? Ter o Espírito Santo, eu não posso ser companheiro dele porque tem uma parte da organização dele que é diferente de uma parte da organização minha. Ora, mas que falta de entendimento espiritual, meu Deus. Se o próprio Espírito Santo, porque você tem uma escritura, eu acho que é Atos 10, se eu não estiver enganado, né? Atos 10, se não me engano, né, que foi o caso de Cornélio. Então, quando eles receberam o Espírito Santo, se eu estiver enganado, mas é ali por Atos ali, que às vezes não dá tempo de ir lá procurar agora, né? Então, quando eles receberam o Espírito Santo, né, aí foi dito, né? Pode alguém recusar a água do batismo, esses que, como nós, receberam o Espírito Santo? Ora, se Deus já deu o Espírito Santo, pronto. Quem é que pode dizer agora o contrário de qualquer coisa? Mas vamos aqui, né, então. E eu fiz disso uma prática, saber isto que, se um homem, não importa o que ele faça, e quanto ele difere, e o que diga sobre mim. Olha isto, hein? Não importa o que ele faça, não importa que ele seja contra eu, né? Não importa o que ele diga de mim, sobre mim. Se em meu coração, hein? Olha isto. Isso aí é um conselho grave para nós, né? Não importa que esse homem faça, não importa que ele fale mal de mim, não importa que ele seja contra eu, né? Mas aqui, vamos aqui. Se em meu coração não apenas por dever, por dever, porém, do meu coração, eu não posso amar esse homem, tanto eu amaria, está faltando uma palavra aqui, como tanto quanto, né, eu amaria alguma outra pessoa, da sua família, da sua igreja, do seu convívio, né, qualquer coisa assim. Então, eu sei que há algo errado aqui dentro. Amém? Tá certo assim? Olha isso, não é? Quer dizer, eu gosto do profeta de Deus por causa disso, porque ele não desviava para favorecer nem a si próprio nem a ninguém. Não desviava o caminho, né? Quer dizer, se tem um irmão que é contra eu, ele fala mal de mim, ou uma pessoa qualquer, né? Mas eu não puder amá-lo, não por dever, mas de coração, então eu sei que há algo errado aqui dentro. Veja, isso é correto, porque não importa se ele... um irmãozinho veio, há não muito tempo atrás, um irmãozinho da Igreja de Cristo, e ele se levantou ali e ele disse... Esse rapaz é um diabo. Ô irmãozinho corajoso. Né? Que irmãozinho corajoso chegou lá assim onde o profeta estava, reunido, pregando, e disse, esse rapaz é um diabo. Esse irmão arriscou muito. Porque se tivesse uma porção de irmão lá igual São Pedro, meu Deus, misericórdia dele. Ele teria apanhado tanto. Mas só que São Pedro fez aquilo antes dele receber o Espírito Santo, antes do Pentecostes. Depois ele não fez mais, né? E nós também fazemos certas coisas assim, ou já fizemos, antes do Espírito Santo tomar o controle da nossa vida. Depois você não faz mais, né? Mas então, esse irmãozinho da Igreja de Cristo, ele se levantou ali e ele disse, esse rapaz é um diabo, vê? Ele disse, ele fala do Espírito Santo. Ele disse, não existe tal coisa. Eles bem
somente os 12 apóstolos receberam o Espírito Santo. Então esse irmãozinho da Igreja de Cristo que ele está falando aqui, queria atestar que o irmão Branham estava falando uma coisa que era uma heresia até, porque o Espírito Santo não era mais para esse tempo, era só para os apóstolos, né? Então era só para os apóstolos. E a cura divina foi dada somente àqueles 12 apóstolos. E seguiu adiante mais ou menos meia hora. Meia hora. Falando, contrariando, né? Eu disse, só um momento, irmão. O profeta disse, só um momento, irmão. Eu penso que o Senhor deveria dar-me apenas uma chance de defender isso. Né? Eu às vezes oro, falo, Senhor, eu queria ser como teu profeta. Eu queria ter esse controle, esse autocontrole emocional, como profeta dele, nosso irmão Branham, que é um exemplo para nós, não é? E ele disse, irmão, dá licença um pouquinho, o senhor pelo menos poderia me dar o direito de defender, de fazer a defesa, que ele já estava falando há meia hora, né? Veja, eu disse, o Senhor disse que vocês falaram onde a Bíblia falou e ficaram em silêncio onde a Bíblia ficou em silêncio, porque esse era o lema deles, né? Desses irmãozinhos aí. Falar onde a Bíblia falou e onde a Bíblia não falou, eles ficariam em silêncio. E ele disse, nós ficamos. O irmãozinho disse, quando a Bíblia não fala, nós ficamos em silêncio. Então, tá certo, a posição ainda era a mesma, né? E eu disse, agora, o Senhor disse que houve apenas os 12 apóstolos que receberam o Espírito Santo. A Bíblia diz que havia 120 no cenáculo. Pronto. Se fosse eu que estivesse lá, eu já ia ficar com uma vergonha tão grande. Falei, realmente eu sou um insensato. Por que eu não fiquei na minha casa, então, cuidando da minha própria vida, né? Ao invés de vir aqui na reunião do outro, fazer esse escarcéu, esse escândalo. Eu devia ter ficado na minha casa, então. Se fosse eu já teria ficado morto de vergonha, não é? Mas então ele disse, o senhor falou que fala só onde a Bíblia fala e silencia onde a Bíblia silencia. O senhor falou que só tinha 12, que o Espírito Santo foi só para os 12, mas a Bíblia diz que era 120 receberam, então era 10 vezes mais os 12, né? Vamos ver o que ele respondeu aqui, né? 120 no cenáculo, quando o Espírito Santo caiu, mulheres e todos, o Senhor se importaria de me dizer se o Senhor acha que Paulo não tinha o Espírito Santo? O senhor pode me responder, né, por favor? Se o senhor acha que São Paulo, que não era parte dos 12, né, não tinha o Espírito Santo, né? E ele o recebeu muito tempo depois disso. Veja, e o Senhor disse que o dom de cura foi dado somente aos 12 apóstolos, e Estevão desceu alguns dias mais tarde, e ele não era um dos 12. Ele nem mesmo era um pregador. Estevão era diácono, né? Estevão. Ele nem mesmo era um pregador, ele era um pregador, ele era um diácono. E desceu até Samaria e expulsou demônios. Eu disse, irmão, foi absoluto silêncio bem nesse ponto onde ele teve que manter isso. Aí o irmãozinho ficou quieto. Ele não podia ter ficado quieto antes um pouquinho, né? Espera um pouco, não fala sem saber das coisas. Meu velho pai, meu saudoso pai, ele gostava muito de citar os versículos da Bíblia. E ele dizia assim, quem responde antes de ouvir é tolo. Não é? Porque ele podia ter ouvido primeiro, para depois dar a sua opinião, não é? Bem, e depois que terminou, porém, eu disse, eu o perdoo por me chamar de diabo. Amém? Oh Deus, maravilhoso, Deus misericordioso. Jesus falou da mesma maneira, se vocês blasfemarem contra mim, eu perdoo vocês. Né?
Eu estou pedindo essa fé para Deus. Eu estou pedindo esse controle emocional, espiritual para o Senhor. Dá-me, Senhor, esse controle. De eu não ficar irritado, não ficar irado com ninguém, né? Assim tão facilmente. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, meu Pai. De nós todos, né? Eu o perdoo por me chamar de diabo, porque eu sei que o Senhor não quis dizer isso intencionalmente. Aleluia. Olha que coisa, ele estava dando uma chance ainda para o irmão dizer, desculpa, eu não quis dizer isso, né? Eu sei que o Senhor não quis dizer isso intencionalmente. Então, quando ele terminou, ele veio, ele disse, há uma coisa que eu posso dizer. Te pai uribi canta assim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aqui está entre aspas, viu? Não tá perguntando, não é uma interrogação, não. Ele disse assim, o irmão, quando ele terminou, eu falei, eu perdoo o Senhor. O irmãozinho chegou lá e falou assim, há uma coisa que eu posso dizer ao Senhor. Deixa eu ver bem certinho. Posso dizer, não, há uma coisa que eu posso dizer, vírgula. Não, ponto. Há uma coisa que eu posso dizer, ponto. O Senhor tem o Espírito Santo. Fecha aspas e ponto. Glória a Deus. Eu penso que esse irmão foi salvo. Foi salvo dessa incredulidade. Foi salvo desse espírito maligno que o estava guiando por um caminho errado, por causa da atitude do homem de Deus, né? Ele disse, eu quero dizer uma coisa para o Senhor, ponto final. O Senhor tem o Espírito de Cristo. Fecha aspas e ponto final. Eu disse, agora, irmão, o que sou eu, um diabo ou um Cristo? Vê você? Não, vê. Porém, eu lhe digo, veja porque esse homem, ele pôde perceber que eu o amava. Não importa que ele estava discordando horrivelmente, ralhando rudemente. Eu sou um caçador e com bestas selvagens toda a minha vida. E pessoas têm dito, como naquela vez, quando eu tive que matar aquele urso com uma faca, veja, disseram, você não teve medo dele? Eu disse, não. Se eu houvesse tido medo dele, ele me mataria. Veja. Porém, veja, você não pode enganá-los. Os animais. Você não pode enganá-los. Eles sabem se você você não pode enganá-los. Eles sabem se você está com medo deles. Olha isto. Isso aqui é uma boa lição prática com respeito à natureza, não é? Quer dizer, se você tiver com medo do cachorro bravo, ele sabe. Ele conhece que você está com medo dele. Mas se você não tiver com medo dele, eu não quero adiantar muito, pode ser que ele vai falar umas coisas boas aqui, mas a hora já está quase acabando ali, né? Ele sabe se você está com medo deles ou não, né? Tenha medo de um cavalo e observe o que um cavalo fará. Ele lhe pisará. Tá vendo? De modo que se você tem medo, você não pode fingir. Não adianta fingir, não, que ele sabe que você está fingindo, né? Você não pode fingir. Você verdadeiramente tem que tê-lo. E essa é a maneira que é com Satanás. Viu só? Não tenha medo de Satanás. Porque você tem a convicção de que o que mora em você é maior do que qualquer demônio que mora dentro do inferno, que mora dentro de qualquer pessoa. O que mora em você é o Espírito de Deus, Todo-Poderoso. E a Bíblia que disse isso, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então você não tem medo
de jeito nenhum. Você não é maioral, mas você confia naquele que está em você. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a maneira que é com Satanás. Essa é a maneira que é entre os homens. Você tem que amar os homens. Você não pode apenas fingir. Você tem que tê-lo. Ou você mostrará quem na realidade é. Em algum ponto, veja, isso é correto. Você verdadeiramente tem que amar as pessoas e elas sabem que você as ama. Veja, há um certo que, né? Que é que e um e com acento circunflexo. Há um certo que, quer dizer, há um certo ponto nisso aí. Há um certo que nisso. Então, eu tenho tentado pedir para o Senhor me dar isso, cada vez mais, para você poder amar o inimigo, né? Porque o diabo é covarde, ele tem medo, ele é medroso. O Espírito Santo não é medroso. Deus não é medroso. Deus é humilde. Ele age na humildade, mas medroso ele não é. O diabo é medroso, o diabo não tem coragem de enfrentar. Aconteceu um episódio, eu estava prestando atenção nisso. A pessoa disse, você não pode parar o carro aí, né? Falou, desculpa, né? A gente pensou que não tinha carro na garagem e seria por pouco tempo, mas não interessa, né? Não interessa se é uma garagem, se é um portão, tenha carro, não tem, não pode parar. Falei, o senhor está certo, o senhor está absolutamente certo, o senhor... Desculpa, então, a gente promete... Aí quando começou a falar assim, o senhor está absolutamente certo, a pessoa virou as costas. E começou, mas o diabo, essa é a característica de Satanás. Né? Satanás não gosta da verdade, Satanás não gosta do amor. Ele não tem amor. Covarde, por que não ficou... Né? Não ficou esperando, olhando, olho no olho. Falou, o senhor está certo. Senhor, desculpa, isso não acontecerá mais, se Deus quiser. Aí a pessoa foi embora, virou as costas, não tem coragem. Essas são características do diabo. Mas os filhos de Deus não, são diferentes. Primeiro, filho de Deus é educado. Filho de Deus, cristão, sabe dialogar. Se a pessoa para o carro na porta da sua casa ali, por acaso, né, displicentemente, está atrapalhando a entrada, e você sai ali, você precisa sair ou precisa entrar, como que você vai fazer? Fala assim, boa noite, tudo bem, né? Tá frio hoje, né? Olha, negócio esfriou mesmo, né? Fala, posso pedir um favorzinho pro senhor, né? O outro que tá parado com o carro lá, né? Na garagem sua. Posso pedir um favorzinho pro senhor? Pode. Será que dá pro senhor afastar um pouquinho mais? Porque eu preciso entrar aqui. Mas dá, se eu afastar mais um meio metrinho só, já tá bom, não tem problema nenhum, pode deixar aí, tá bom? Pronto! Essas são atitudes de cristãos, de pessoas decentes, pessoas humildes, pessoas de Deus, na verdade. É isso, mas o diabo toma as pessoas, né? E depois não tem coragem de encarar. E eu fiquei prestando atenção, o diabo é medroso. Por isso a Bíblia disse... sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não tem coragem nem de responder. Vai embora. Não, volte aqui, eu quero pedir desculpa para o senhor. Porque o senhor está certo, eu é que estava errado. Mas a gente promete que não vai acontecer mais isso, nós vamos prestar atenção. Pronto. Mas por que vai embora? Porque o diabo depois, ainda depois de tudo, o diabo ainda bota uma vergonha nele. Nossa, o homem te botou no chão, no chinelo. Desculpa a expressão, né? O homem te botou no chão, no chinelo. E você não teve palavra. Porque vai resistir o quê? Se a pessoa já foi educada, já pediu desculpa, já prometeu, já reconheceu. É isso. É isso que acontece quando uma pessoa está possessa pelo demônio e o outro está possuído pelo Espírito Santo. Está cheio do Espírito Santo. Né? Olha que o irmão Brana fez, coisa mais linda. Falou, irmão, eu te perdoo, porque você me chamou de diabo. Né? Então, que Deus ajude nós
a aprendermos essas coisas. Cada dia, como foi dito no começo, é por isso que nós vamos no culto, é por isso que nós lemos a Bíblia, é por isso que nós ouvimos a pregação, para nós aprendermos a sermos melhores pessoas, melhores cristãos. E isso, é claro que ele disse, não importa de que organização a pessoa seja, né? Contanto que o coração dela seja correto, seja bom, só que parece que é um conjunto de coisas que trabalha junto. Porque o irmão Branham disse uma coisa, profeta de Deus, irmão Branham disse uma coisa, que Deus não dá o seu Espírito Santo a um lobo buscador de pleito, um lobo corajoso, buscador de pleito, buscador de encrenca. Deus não põe o Espírito Santo lá. Essa é a verdade. O Espírito Santo já vem naquele coração que é manso, que é humilde, que é sincero, mesmo que não era crente, não era de igreja nenhuma, mas era honesto, sincero, amoroso com o próximo. É sobre esses que vem o Espírito Santo, porque os outros buscadores de pleito são lobos vorazes, corajosos, briguentos. O Espírito Santo não fica lá. Não é nesse tipo de pessoa que o Espírito Santo mora. E que nós possamos aprender, vamos aprender a sermos melhores pessoas. Se os outros não são salvos, mas você precisa ser. Eu preciso. Você vai lutar também para levar quanto mais pessoas, mais almas para o céu. Mas se eles não forem, você tem que ir. Eu tenho que ir. E que Deus nos ajude. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora nós paramos. Hoje foi poucos parágrafos. Foram poucos parágrafos, né? 101, agora chegamos até o 116, né? Vamos agradecer a Deus em oração. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor pelo privilégio, pela saúde e pelas bênçãos, e por estarmos juntos assim. Esse culto não teria sentido nenhum de existir se não tivesse irmãos também interessados no mesmo propósito, para ouvir a palavra, para regozijar, ou para regozijarmos juntos na palavra. Não teria nenhum sentido se não tivesse algum companheiro para estar junto nesse trabalho, né? Então nós agradecemos ao Senhor por isso, pedimos a bênção do Senhor, o perdão dos nossos pecados, e também abençoe, como tomando o exemplo do profeta, abençoe as pessoas que nos maltratam. A Bíblia disse isto, e que o Senhor possa dar saúde também para ela, e possa dar acima da saúde, acima do pão de cada dia, acima de tudo, a graça para se converterem ao Evangelho. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Amém? Você está alegre, então fica com Jesus, e se Ele permitir, nós voltaremos em nosso próximo culto. Lembrando que os nossos cultos são realizados aqui através da plataforma, quer dizer, é publicado, né, do YouTube, todas as terças, quintas, sábados e domingos, sempre no horário das 18h45, né? E não esqueçam então de clicar no joinha ali, também de se inscrever, e também, se você quiser clicar no sininho, aí você recebe as notificações dos novos vídeos que vão sendo postados, né? Fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor. Amém.